you feel the vibe. Fala, seu rico, tudo bem com vocês? Ó, passando aqui para deixar uma aula para vocês, top, beleza? Quero mostrar para vocês como é que eu interpreto os candles, né, ou as velas no gráfico, beleza? A dica aqui, tá, nesse vídeo é o seguinte: uma coisa é eu pegar o conhecimento de Forex, né, de bolsa de valores, e operar no Forex. Outra coisa é eu pegar esse mesmo conhecimento e trazer para opções binárias, tá? Porque no Forex você faz análise a longo prazo. E já nas opções binárias, realmente é o momento que importa. Então, assim, a gente tem que trabalhar vela por vela. Então, eu quero deixar uma dica aqui rápida para vocês aqui. E fiz um desenhozinho bem top aqui, que vocês sabem que eu sou bom mesmo. E em cima desse desenho eu vou deixar a minha explicação, beleza? Deixa eu abrir aqui o ponto fixo aqui para a gente poder trabalhar, tá? Quero mostrar para vocês aqui esta vela aqui, tá? Aqui e aqui embaixo. O que significa? Essa aqui representa a vela de comprador e essa aqui representa a vela de vendedores, beleza? Então, o que acontece? Quando eu vejo uma vela dessa aqui no gráfico, opções binárias, se tiver em um suporte resistência, por exemplo, e esta vela aqui, ela rompe, tá? Ela rompe o meu suporte ou a minha resistência, por exemplo, tá? Digamos que ela veio aqui desta forma aqui, ó, digamos que essa linha que seja meu suporte. Quando ela faz isso aqui em cima do meu suporte, eu vou te perguntar: você vai operar na reversão do movimento? Você vai acreditar no suporte de resistência ou você vai operar a favor desse rompimento? Então é o seguinte: esta vela aqui, ela representa para mim uma vela de força, tanto de alta quanto de baixa, beleza? Então, em qualquer momento que ela acontecer no gráfico, eu já observo o seguinte: opa, alguma coisa está impulsionando o mercado para uma direção, seja ela de compradores ou de vendedores, beleza? Então, esse esquema representa para mim em opções binárias, tá? Trazendo para opções binárias, realmente o ponto de entrada, dependendo aonde acontecer esse movimento, beleza? Vocês têm que focar nisso, por quê? Porque em opções binárias, realmente o menor movimento que nos importa, tá? Então é a micro tendência, não a tendência a longo prazo, beleza? Então, observa só, se eu chego no gráfico então e eu vejo este desenho aqui, ó, o que significa para mim, tá? Depende muito, tá, desse desenho e aonde esse desenho aconteceu. Porque o gráfico em si, ele vai fazer o seu desenho, tá? Ele vai fazer lá o desenho dele, porque isso é natural. Mas dependendo aonde formar esse desenho, pode ser que seja uma entrada ou uma venda para mim. Por isso eu tenho que prestar bastante atenção em cada toque, em cada vela, o que ela quer dizer para mim. Em vídeos anteriores, como eu já disse, o gráfico ele comunica com a gente e você, principalmente você, que opera opções binárias, tem que prestar bastante atenção, beleza? Então imagina só, eu estou esperando, vou usar essa linha aqui, tá, como referência. Eu estou usando essa linha como referência aqui para mim fazer uma operação de reversão do movimento, beleza? Ela está subindo, tá? Eu poderia estar operando aqui na tendência e por algum motivo, por medo, eu não estou operando. Por quê? Porque para mim aqui é o meu ponto forte de reversão, tá? Da tendência que ela está executando aqui agora. Então na hora que toca aqui, eu vou esperar para me fazer o quê? Jogar o contrário, ou seja, jogar como uma venda, beleza? Só que quando ela chega aqui, o que acontece? Ela estoura a minha região, fazendo o oposto que eu esperava. E agora? Eu fico sem operar? Pelo contrário, você tem que aprender a se adaptar ao mercado e o que ele te oferece, beleza? Se eu estou aqui, eu sei que aqui é uma resistência top, tá? Ou um suporte, que seja. Aqui no caso meu vai ser a minha resistência, porque eu estou indo em tendência de alta. Quando chegou, que eu estou esperando chegar aqui, bem operar para baixo, porque toda vez que chega aqui, ele reveste o movimento. Só que quando chegou na minha vez de operar, ele estourou. E agora? O que eu faço? Agora, galera, é o seguinte: agora você vai usar o conhecimento dos candles ou das velas, tá? Para fazer a sua adaptação e a sua operação. Uma vez que eu estava esperando aqui, rompeu, o que eu faço? Continuo na tendência, simples assim, beleza? Então essa vela aqui é a vela de força, tranquilo? Então vamos lá. Todas essas velas aqui são velas de força, porém cada vela dessa aqui ela representa um tipo de força no mercado, beleza? Então eu tenho
aqui 5 velas de força, tá? Sendo que essa primeira é a vela de força número 1, onde realmente ela define o jogo. Se do nada eu estou tendo várias velas com pavis, eu dou uma vela dessa aqui, cara, eu vou para cima com ela, porque na maioria das vezes, quando acontece esta vela aqui, ela está me direcionando o movimento do gráfico que eu posso operar a favor dessa vela, no sinal dessa vela no caso, beleza? Quando eu chego no gráfico aqui, o gráfico tanto subindo quanto descendo, esse desenho aqui representa ambas as partes, tá? Se eu for falar aqui da tendência de alta, eu também posso usar o oposto como tendência de baixa também, que no resumo eu estou falando a mesma coisa, tá? Se eu chego no gráfico, ele tá, deu essa vela de força aqui no gráfico, beleza? De repente, a vela começou a ser de baixo, começou a descer, começou a descer, começou a descer, e do nada ela volta e ainda fecha verde, igual essa aqui, ó, que desenho ridículo esse aqui, galera. E fecha igual essa aqui, que fosse um martelo para cima, o que significa o quê? Os compradores, tá? Até entraram na briga aqui, tentaram fazer uma tendência de baixa, porém não teve força o suficiente e no final quem saiu ali vitorioso foi os compradores, beleza? Então quando acontece esse desenho aqui, tá? Isso aqui eu estou te dando uma ideia para opções binárias, beleza? Porque isso aqui acontece no gráfico a todo momento. Quem trabalha em Forex, não sei se vocês sabem, vão estar usando um time de 10, 15, meia hora, uma hora, um mês para poder fazer as suas operações. Nós já operamos gráficos na micro tendência, e na micro tendência não é diferente da macro, tá? Acontece a mesma coisa no tempo menor. Você aproveitar os sinais, aprender o que os sinais estão dizendo para você e fazer a sua operação. Então, quando acontece aqui, você vai observar lá no meu operacional, que quando acontece isso aqui, eu percebo que essa parte de baixo aqui, ó, ela não tem força para ficar aqui, e os compradores, toda vez que chega aqui, eles ganham dos vendedores. Então, se essa vela aqui, ela faz um rompimento, por exemplo, na região de suporte e resistência, eu vou para cima com ela. Ela pode até descer, deixar o pavio, que é um padrão normal, porque está acontecendo isso, só que no final das contas, os compradores, naquele momento, eles são mais fortes, tá? Eu não sei se já te falei isso aí, mas vou repetir de novo, caso eu tenha falado. Não é simplesmente velas vermelhas e verdes não, tá, galera? São comportamentos, tá? Que são pessoas que estão acreditando tanto na subida quanto na descida do gráfico. Então, quando você tem essa visão que não é velas, não é simplesmente vela vermelha, verde, não é simplesmente suporte e resistência, realmente é padrão de comportamento. Ou seja, eu tenho um número de pessoas ali que estão fazendo esse gráfico se movimentar, e esse número de pessoas vão desenhar o gráfico, beleza? E quando você entende isso, você vai saber que cada momento é único no gráfico, porque cada momento tem uma quantidade de pessoas trabalhando. Por isso, ele continua se movimentando em ciclos, tá? Nem sempre vai para cima, nem sempre vai para baixo. Então, imagina só, eu cheguei aqui agora e me mostrou este comportamento aqui, ó. Deixou o pavio em cima e embaixo, tanto velas verdes quanto vela vermelha. O que quer dizer para mim? Eu vou te falar do meu operacional, de como eu interpreto o gráfico, tá? Isso aqui para mim é uma vela de indecisão, tá? Tanto essa quanto essa aqui são velas de indecisões. Porém, o que eu faço, por exemplo, nesta vela? Nesta vela de indecisão aqui, deixa eu apagar, colocar de novo aqui, ó. Nessa vela aqui de indecisão, eu não faço nada. Só se realmente tiver uma região consolidada. Imagina, tá? Que eu tenho um quadrado aqui e surgiu velas dessa mesma forma aqui, ó. Para cima e para baixo, cima e para baixo, dentro de uma consolidação e todas deixando pavio. Se isso acontecer no gráfico, no momento que eu estiver presente, tá, eu posso acreditar em pelo menos uma operação. Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, acreditando o quê? Acreditando nos pavis, tá? Eu vou acreditar no pavio da vela. Por quê? É porque é no pavio onde a força compradora ou vendedora estão com uma atuação mais forte, tá? Mas só nesse caso que eu opero em consolidação. Se surgiu isso aqui no meio do gráfico e eu operando, eu não faço nada, tá? Dependendo de como for o comportamento, eu fico fora da operação e só observando. Por quê? Porque é indecisão. Então, na indecisão, eu não opero. Eu opero realmente a favor da maioria. Ou seja, é um comportamento que o gráfico oferece e nesse comportamento eu vou simplesmente executar minha ordem e ter o meu ganho, o meu lucro, beleza? Então, agora imagina só, quando eu chego aqui, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, cara, eu vou falar a verdade, isso é lindo demais, tá? Em opções binárias, tá? Para quem opera Forex, não, tá? Isso aqui
para quem opera Forex, eles nem querem ver. Tá tendo isso aqui, eles vão embora, volta no outro dia, no outro mês, se for o caso. Mas para a gente que opera opções binárias no menor movimento, isso aqui é lindo. Por quê? É uma indecisão também, porém, há um conflito muito maior, tá? Existe mais pessoas, diferente daqui, ó, que tá bem equilibrado. Aqui não, que está bem desequilibrado, realmente. E se você não tiver conhecimento, você não consegue ganhar dinheiro. Mas se você entender o que eu estou te falando agora, você vai conseguir operar até mesmo essa indecisão. Por quê? Porque digamos que eu tenho exatamente 10 pessoas compradoras e 10 pessoas vendedoras, beleza? 10 estão jogando para cima e 10 estão jogando para baixo. Quando eu entendo isso, eu vejo isso aqui no comportamento gráfico, o que, que eu espero? Eu espero, tá? Vou fazer um desenho lindo, maravilhoso para vocês aqui agora. Eu espero acontecer o padrão e eu vou acreditar. Cara, é o seguinte, eu não sei quantas operações você precisa de fazer para bater sua meta, mas se você definir os seus riscos, definir o seu operacional, você vai ver o gráfico desenvolvendo, vai ver a oportunidade, vai fazer sua operação de ganho ou de perca, porque vai acontecer ambas as coisas, mas simplesmente não vai passar tanto tempo no gráfico esperando algo mágico acontecer. Por quê? Porque a mágica já está acontecendo. Porque agora você tem conhecimento, oportunidade tem a todo momento, desde que você entenda. Não adianta, eu tenho só uma estratégia top, cara. Vai conseguir ganhar dinheiro com certeza, mas talvez não vai conseguir operar todos os dias ou todos os momentos, entende? Então, quando você entende isso que eu estou dizendo, vai diminuir bastante as suas percas, porque de verdade, você entra e quer fazer o seu lucro toda vez que você vai lá executar suas ordens, mas nem sempre isso vai acontecer. Quando você entende que isso aqui vai acontecer algumas vezes no gráfico, quando você chega e antes você não entendia o que estava acontecendo, agora com isso que eu estou te passando você pode entender que são 10 pessoas jogando para cima, 10 pessoas jogando para baixo, eu opero opções binárias, eu opero o menor movimento e agora aqui eu vejo uma oportunidade de operar para cima ou para baixo ou ambas as coisas, tá? Para quem acompanha o canal aí já viu eu fazendo a operação em M1, tá? Operando para baixo aqui em cima e operando para cima aqui embaixo quando acontece esse padrão, tá? Porque quando acontece isso, você que acompanha o canal vai entender, quem também tem um tempo de gráfico sabe que isso é de fato verdade. Vai ter momentos que vai acontecer e são momentos que você consegue aproveitar para tirar ali o seu lucro, beleza? Vamos aqui para a última vela aqui, tá? Que é esta vela aqui, ó. Esta vela aqui é uma vela que ela me diz que ela está perdendo a força do movimento, tanto de alto quanto de baixo, tá? Aqui seria para baixo, tá? Aqui está perdendo a força de comprador, vai estar prestes a reverter o movimento, e aqui é o oposto, né? Tava uma tendência de baixa, porém ela retraiu e agora está perdendo a força de venda. Então o que eu faço aqui nessas regiões quando acontece isso? A mesma coisa. Depende muito, mas muito aonde acontece. Não é esta vela que vai definir o comportamento gráfico, mas sim aonde ela aconteceu isso, em que região. Se eu estou observando aqui um suporte, uma resistência, ela está vendo a tendência de baixa e ela deixou um pavio aqui embaixo, aqui no meu suporte, no caso aqui, e fechou acima, dependendo do momento, eu vou fazer uma operação de venda. Mas tudo isso não é porque deixou um pavio, é porque na região onde eu estava observando no suporte, na resistência, algo que seja relevante no gráfico, aconteceu esse padrão, tá? Esse padrão aqui, ela perdendo força do movimento de venda ou de compra. Essa vela aqui, ela é uma indecisão, tá? Onde que o jogo está equilibrado, beleza? Está equilibrado, realmente tem uma quantidade de pessoas exatas operando ali, tanto jogando para cima quanto para baixo, e vai começar a fechar velas menores, doji, e onde você consegue aproveitar. Essa vela aqui é uma vela também de indecisão, porém ainda não tem nada definido, tá? Você vê que realmente tem um corpo, tem uns paviozinhos em cima e embaixo pequeno, mas você não sabe se realmente é o suficiente para reverter ou continuar o movimento. O que eu faço quando eu não tenho certeza? Eu não opero, tá? Essa aqui, por exemplo, já é perdendo força, tá? De venda e os compradores ganhando, tá? E aqui em cima o oposto também vale a mesma coisa. Digamos só que ela estava descendo, tá? Só que no finalzinho ela voltou a reverter o movimento. Dependendo aonde isso aqui acontecer,
onde esse movimento acontecer, eu posso acreditar que os vendedores vão ter mais força nesse momento, tá? Em opções binárias, onde eu te falo, você tem que prestar bastante atenção. A vela, ela comunica com a gente, mas é um conjunto de velas, determinado momento no gráfico, onde você está já observando, você consegue fazer essa operação, tá? Então, assim, você vai ver eu, nos meus vídeos, às vezes, fazendo uma análise para fazer uma operação, e conforme o comportamento dela mudou, eu me adapto. Mas como que eu me adapto? Dessa forma, observando qual que está sendo o movimento de vela por vela naquela região que eu estou observando, tá? Quando eu vejo isso aqui, aí eu posso adaptar. Não só posso, como eu devo adaptar o meu operacional, porque nem sempre aquilo que você opera que te dá resultado vai funcionar, beleza? Então, fica a dica para vocês aí hoje, espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês entendam esse conteúdo aqui, espero que realmente isso aqui consiga trazer uma luz para vocês, tá? A representação de cada vela no gráfico, e também isso aqui eu acredito que vai poder, talvez, melhorar um pouco o entendimento quando vocês assistirem o meu vídeo e ver eu falando que eu vou operar para cima e de repente eu opero para baixo. O que esse cara fez, velho? Que ele está falando que eu opero para cima e eu opero para baixo. É por conta desse movimento, dependendo da região e o que o gráfico está conversando comigo, beleza? Então valeu, deixe seu like, compartilha, tá? E se inscreve no canal aí e vamos até a próxima aula. Valeu!